A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria que nós começamos hoje um novo ciclo de estudos. Nós vamos estudar agora o Santo Sacrifício da Missa. Por que nós o chamamos de Santo Sacrifício da Missa? É tudo isso que nós vamos estudar para que nós entendamos qual é o sacrifício da missa. Aonde está o sacrifício na missa? O sacrifício de quem? De Cristo. Mas precisamos entender para que nós possamos, na missa, que é o nosso culto de adoração, nos envolver inteiramente com o mistério da Santa Missa, com toda a revelação divina em cima do sacrifício da Santa Missa. Então, para que nós nos aprofundemos mais no assunto, no entendimento desse nosso estudo, nós vamos usar muitas coisas, muito material de estudo. Um dos principais é o Catecismo da Igreja Católica, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica, como nós já vimos tanto, né? Ele está dividido em 4 partes. Então, se você que já está estudando o Catecismo conosco, quando você abre o seu catecismo, você vê, né? A primeira parte do catecismo, ele vai falar o quê? A primeira parte vai falar sobre os 12 artigos dogmáticos do credo, que nós já estudamos no nosso ciclo anterior, né? Estudamos desde a criação do universo, desde a criação de todas as coisas do reino visível e invisível até a volta de Jesus. A segunda parte do catecismo, nós estudamos liturgia. O que é a liturgia? Os sacramentos. Então vamos estudar muito a segunda parte da liturgia da Santa Missa sobre a Eucaristia, não é? Na segunda parte do catecismo. A terceira parte é a parte da moralidade. Então, estudamos na primeira parte a fé, estudamos na segunda parte como viver esta fé, e a terceira parte nós vamos estudar a moralidade, como nós vivemos essa fé. Então, estudamos a fé, como nos expressamos na fé nos sacramentos, depois a moralidade, como viver a nossa fé, e a quarta parte do catecismo é sobre espiritualidade. Estuda-se sobre o Pai Nosso. Então o que? A gente estuda espiritualidade, a gente estuda como rezar, como nos manter em comunhão com Deus, né? Então é muito belo. Vamos usar muito, como o catecismo também usa, né? Os documentos do Concílio Vaticano II. E como eu sempre gosto de usar, estudamos muito patrística, toda a parte dogmática, a historicidade. Então tudo isso para que nós entendamos sobre o santo sacrifício da missa. E para que nós entendamos muito sobre o movimento, né, os atos na Santa Missa, nós precisamos entender o quê? Um pouquinho sobre liturgia. Claro que aqui o nosso estudo não é sobre liturgia, nós não vamos estudar liturgia, mas nós vamos precisar entender o que é liturgia para que nós entendamos o que acontece no Santo Sacrifício da Missa, tá bom? Então eu já te convido de primeira mão a você abrir o seu catecismo da igreja no parágrafo 1066. Vou abrir o meu aqui, você vai abrindo o seu aí, né? Então vamos lá. Né? Então, parágrafo 1066. Como eu falei para vocês, esse parágrafo 1066, né? Se você virar a página anterior, você vai ver o que? Olha, segunda parte do catecismo, né? Como eu falei, a primeira são os 12 artigos dogmáticos, essa segunda parte é sobre a liturgia, né? Então vamos estudar, né, os sacramentos, como viver esta nossa fé, como nos expressar nessa nossa fé. Então o parágrafo 1066, né, para que nós nos adentremos, para que nós entremos no mistério pascal de Cristo, que é a nossa salvação, diz assim: por que liturgia? O que é liturgia? No símbolo da fé, o símbolo da fé é o credo, né? Creio em Deus Pai. Então, o símbolo da fé, no símbolo da fé, a igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e o mistério da sua vontade.
Então nós estudamos o mistério da Santíssima Trindade. Claro que daqui a pouquinho nós vamos pincelar de novo, nós vamos estudar um pouquinho sobre o que nós já estudamos no ciclo Igreja, lá nas nossas primeiras aulas. Mas nós confessamos o mistério da Santíssima Trindade e o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? O que é o mistério da vontade de Deus? O catecismo vai respondendo. Vou repetir. No símbolo da fé, a Igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e o mistério da sua vontade sobre toda a criação. O Pai realiza o mistério da sua vontade, dando a seu Filho bem-amado e ao seu Espírito para a salvação do mundo e para a glória do seu nome. Então foi nos dado Jesus pelo Pai, foi nos dado o Espírito Santo por Jesus. O Filho procede do Pai e o Espírito procede do Espírito, e o Espírito procede do Filho, né? Então, este é o mistério de Cristo. O Cristo que procede do Pai, o Espírito que procede do Filho, para a nossa salvação. Esse é o mistério de Cristo, revelado e realizado na história, segundo um plano. É um plano, uma disposição sabiamente ordenada que São Paulo denomina a dispensação do mistério, né, em Efésios capítulo 3, versículo 9. Então, é uma dispensação do mistério para que nós, com a nossa pequenez, nós entendamos, né, a Deus envolvido com a humanidade, Deus que se preocupa com o homem que o pecado havia perdido, né, nós nos perdemos por causa do pecado, mas é um plano de salvação que Cristo, enviado pelo Pai, vem para este planeta. Né? E estando aqui, ele nos mostra o Pai e depois nos envia o Espírito Santo. E que a tradição patrística chamará de economia do Verbo encarnado ou a economia da salvação. Então, a patrística chamará este plano de economia do Verbo encarnado ou a economia da salvação. A patrística, né, são o quê? Os padres da igreja, né? Eles são mais ou menos do século II até o século VII, não é? Então, durante todos esses séculos, a patrística, esses padres, né, nós os chamamos os santos padres, eles nos trouxeram uma dimensão de doutrina cristã, dos ensinamentos, né, de uma base sólida sobre o entendimento de Cristo e da sua igreja. Não é? Nos explicando tudo, desde o Velho Testamento, perpassando Cristo, a história da igreja e deixando muito ensinamento até a volta de Jesus. Mas assim, o importante é que nós saibamos disso, que desde o início da nossa igreja, né, nós já fomos tendo o ensinamento, o socorro do Espírito Santo através dos padres da igreja da patrística. Tá certo? Bom, vamos continuar lendo mais um pouquinho no parágrafo 1069. Estamos falando tudo isso para que nós entendamos o que é liturgia. Então, no parágrafo 1069 diz assim: que significa a palavra liturgia? A palavra liturgia significa originalmente obra pública. Obra pública, serviço da parte de e em favor do povo. Então é muito interessante isso, a tradução da palavra liturgia, ela é uma obra, não é uma obra escondida, particular, não, ela é uma obra pública, e ela é feita publicamente da parte de alguém e em favor de todos, em favor de todo o povo. Na tradição cristã, então na tradição cristã, quando veio os padres, a igreja foi tomando conhecimento de liturgia. Então na tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus, que a partir do Vaticano II nós somos chamados de povo de Deus, então quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Então a obra é de Deus, a igreja é de Deus, só que nós tomamos parte nela. Isso é a liturgia, é Deus, que é o dono, o comandante, não sei como você gostaria de que eu falasse para que você entendesse, e nós tomamos parte de uma obra que é dele. Ele nos insere nesta obra dele.
Então é público, é para todos aqueles que querem. E aí continua o catecismo. Pela liturgia, por esta obra, por esse plano de salvação, pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote. Nós vamos estudar muito isso, porque Cristo como Redentor, nós já estudamos no nosso outro ciclo, acho que já está mais claro para você isso. Mas pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, nós vamos precisar estudar sobre Cristo sumo sacerdote. Continua na sua igreja. Então, Cristo está na sua igreja, porque a igreja é dele, mas ele está ao mesmo tempo com ela e por ela a obra da nossa redenção. Então, ele está aqui, mas ele está conosco também. A obra é dele, mas ele está conosco e por nós também, né? Por isso que é com Cristo, por Cristo e em Cristo. Estamos juntos, somos entregues ao Pai junto com Jesus para a salvação do mundo. Aí no parágrafo 1070 diz assim: a palavra liturgia no Novo Testamento é empregada para designar não somente a celebração do culto divino. O nosso culto divino é a Santa Missa. Então, mas no Novo Testamento é empregada para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a caridade em ato. Em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Então, no Evangelho é Cristo que fala, né? Aí nós aprendemos, mas nós temos que transformar tudo isso em caridade em ato. Atos de caridade, atos de amor. Na celebração litúrgica, então no nosso culto espiritual, na nossa Santa Missa, na celebração litúrgica, a igreja é serva, a imagem do seu Senhor. Jesus é o servo, né? Mas nós também o somos porque temos nele o nosso modelo, a nossa imagem. Então, a imagem do seu Senhor, o único liturgo. O que é liturgo? Liturgo, se você for traduzir essa palavra também, ela significa escravo, né? Então, no idioma romano, liturgo significava escravo. Então, diz que Cristo, na celebração, ele é o único liturgo. Quer dizer, o liturgo, aquele que serve, aquele que é o escravo, ele é o único que celebra, participando do seu sacerdócio culto, profético, o anúncio e régio, serviço de caridade. Lembra quando nós estudamos que Cristo é sacerdote, profeta e rei? Lá nas nossas primeiras aulas está tudo explicadinho, né? Então, nós participamos do sacerdócio de Cristo, porque ele é o sacerdote que oferece, então ele preside todo o culto e nós cultuamos a Deus, nós adoramos a Deus, né, em Cristo Jesus. Profético, porque é anunciado o Evangelho, porque as leituras são feitas, e régio, por quê? Porque rege, né, reis, e nós aprendemos que o rei, Cristo que é rei, o seu reinado é um reinado de serviço. Aquele que reina é aquele que serve. Então, nós estamos aqui no serviço da caridade, não é? Então, isso é muito bonito quando nós começamos a entender todo esse mistério, né? Que a missa, o nosso culto de adoração, é presidida por Jesus e nós participamos de todo esse mundo espiritual, de todo esse movimento litúrgico, de todo esse movimento espiritual que Cristo instituiu aqui para nós. Então eu quero pegar um pouquinho com vocês um documento da igreja, né, que é a Lumen Gentium, que é o Sacro Santo Concilium, né, o Sacro Santo Concílio no parágrafo 7. Então, olha que maravilha, né? O que o magistério da igreja vem nos dizer. Então, estou aqui com o meu compêndio, Sacrosanto Concílio, um dos documentos do Concílio Vaticano II, e no parágrafo 7 diz assim: presença de Cristo na liturgia. Para levar a efeito obra tão importante, Cristo está sempre presente em sua igreja. Sobretudo nas ações litúrgicas, todas as ações litúrgicas, em
todos os sacramentos, na hora do batismo, na hora da confissão dos pecados, da absolvição dos pecados, da unção dos enfermos, da unção sacerdotal, do matrimônio e, por excelência, na Santa Missa. Então, Cristo está presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Presente está no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro. Quem que é a pessoa do ministro? O padre. Então Jesus está presente na pessoa do ministro, na pessoa do padre. Jesus é o liturgo, nós participamos da liturgia. Jesus está presente no sacerdote. Pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz. Então vocês estão percebendo o que a igreja vem nos ensinar? Que naquela hora o sacerdote que está oferecendo o culto a Deus é Cristo nele, é Cristo que está no Padre que outrora se ofereceu na cruz. Quando, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Então ele também está no Padre, mas ele está presente nas ofertas eucarísticas também. Presente está pela sua força nos sacramentos, de tal forma que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Presente está pela sua palavra, pois é Ele mesmo que fala, quando se lêem as Sagradas Escrituras na igreja. Então o padre está lá lendo, mas é Cristo agindo através do padre. Como falou aqui do batismo, Quando alguém está batizando, a pessoa está batizando, mas é Cristo na pessoa. Então é Cristo que através daquela pessoa batiza. Não é muito forte isso? Não sei se... Eu acho forte, mas eu acho muito, muito forte isso, saber que naquela hora em que nós nos preparamos, para sermos usados como instrumentos de Deus, Deus vem realmente com a ação do Espírito Santo sobre nós e age através de nós. Então ele preside o culto litúrgico que nós presidimos junto com ele. Estamos em plena comunhão naquela hora para entregarmos, para celebrarmos, Deus Pai. Está presente finalmente quando a igreja ora e salmodia. Ele que prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então Jesus vai cumprindo a sua promessa, vocês vão se reunir e eu estarei no meio de vós. Se os nossos olhos se abrissem, nós veríamos tudo isso, Nós veríamos tudo isso. Aqui, vou voltar aqui com o Catecismo da Igreja, no parágrafo 770. Então diz assim, olha que coisa maravilhosa, porque nós já lemos, mas acho que é bom ler de novo, para que nós não nos esqueçamos dos ensinamentos que Deus vai nos dando através do magistério. Então diz assim, no parágrafo 770 do Catecismo, o mistério da Igreja. A igreja está na história, ela teve o seu nascimento e ela continua, e estamos no ano 2000, 2018, 19 agora, e a igreja está aqui. Então a igreja está na história, mas ao mesmo tempo a transcende, porque Deus é transcendente, Deus transcende o tempo. Como a igreja é uma obra de Deus, ela está na história, mas ela também transcende o tempo. É unicamente com os olhos da fé que se pode enxergar na sua realidade visível, ao mesmo tempo, uma realidade espiritual portadora de vida divina. Então, é unicamente com os olhos da fé. Os olhos do seu coração estão abertos? Será que os olhos do meu coração estão abertos? Eu preciso pedir, Espírito Santo, abre os olhos da minha alma, abre os olhos do meu coração, para que eu possa enxergar uma realidade espiritual que está acontecendo aqui neste momento. Mesmo agora aqui nessa nossa aula, o Senhor está agindo em mim e em você. O Espírito Santo está consolidando esse ensinamento no nosso coração e na nossa alma. Então, a Santa Missa não é só isso que nós vemos, ela é muito mais. E aí, eu vou voltar com vocês para encerrarmos a aula, aqui no Sacrosanto Concílio, no parágrafo 8. Então, diz assim, presta bem atenção.
Eu ainda vou voltar no capítulo 7, o final do capítulo 7 do Sacrosanto Concilium, que diz assim: com razão, pois a liturgia é tida como o exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo, né? Então, o munus sacerdotal de Jesus Cristo munus é a missão sagrada de Jesus, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada e de modo peculiar a cada sinal, realizada a santificação do homem e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Então, Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o seu membro. Então, quando Cristo celebra, todo o seu corpo místico, que é a igreja, celebra junto com ele. No parágrafo 8 diz assim, para nós encerrarmos a aula de hoje: na liturgia terrena, então nós estamos fazendo tudo aqui na terra, né? Mas a liturgia é celestial, é divina, é no mistério de Deus. Então, na liturgia terrena, antegozando, participamos da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual, peregrinos, nos encaminhamos. Lá, Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do tabernáculo verdadeiro, com toda a milícia do exército celestial, com todos os anjos, os santos. Entoamos um hino de glória ao Senhor e, venerando a memória dos santos, esperamos fazer parte da sociedade deles. Suspiramos pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele, nossa vida, se manifeste e nós apareçamos com Ele na glória. Então, tá vendo, gente? Sacrosanto Concílio, capítulo 8. Então, isso é o que a igreja nos propõe, isso é o que a igreja aprende com Jesus. Nós celebramos porque somos corpo místico de Cristo. Então, corpo místico, a igreja e a cabeça, que é Cristo, celebramos juntos um culto de adoração a Deus. E alcançamos Deus porque Jesus é o mediador, Jesus é aquele que nos liga, que nos ligou e nos liga a Deus constantemente. Amém? Então, muito obrigado por estar conosco até agora. Até o nosso próximo encontro. Continuaremos o estudo sobre o sacrifício da Santa Missa. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.